Tudo bem, pessoal? É um prazer estar aqui com vocês. Eu sou o professor Fernando Orita. Vou me apresentar um pouquinho. Eu sou de Marília, interior de São Paulo, mas atualmente moro em Sinop e alguns dias eu fico em Alta Floresta. Tenho uma vida acadêmica em duas áreas. Eu sou professor de filosofia e também sou professor de direito. Então costumo lecionar nessas duas vertentes, tanto no lado do direito, principalmente na criminologia, na filosofia do direito, direito constitucional, e no lado da filosofia, eu gosto muito de filosofia política e filosofia do direito. Por outro lado, galera, é, eu gostaria de começar agradecendo. Acredito que uma oportunidade de estar palestrando, né, na primeira semana jurídica acadêmica organizado pela turma da Unemate de Marcelândia vai ser algo histórico no meu ponto de vista. Vai ser algo histórico porque é a primeira, né? Então eu me sinto lisonjeado de estar aqui palestrando com vocês. Embora estamos de quarentena, nesse sistema de distanciamento social, eu vou imaginar que vocês estão presentes aqui na minha frente. Essa é a ideia. Mas também gostaria de destacar que, caso algum aluno ou alguém tenha algum tipo de dúvida, né, estarei à disposição, claro, depois pelo procedimento que a Unemate vai decidir. Então, só falando um pouquinho de como vai funcionar, já que a Unemate propôs nós falarmos do lado teórico até alcançarmos essa prática, eu sou professor de metodologia na Unemate de Alta Floresta e como eu lecionei metodologia da pesquisa para eles, falei, eu acho que eu não posso fugir da missão de falar, talvez, o assunto que mais dá medo em qualquer tipo de graduando, às vezes tem algumas licenciaturas, e assim vai, que é o famoso TCC. Então, a minha perspectiva jurídica, que eu vou comentar aqui na semana acadêmica da Unemate, é na direção mais voltada para a pesquisa, mas, ao mesmo tempo, é uma direção que eu quero elucidar que, algumas vezes, nós desprezamos a teoria e partimos depois, lá na frente, e começamos a observar que aquela teoria que eu deixei de lado talvez seria algo de grande magnitude para a minha prática. E o TCC, eu acredito que funciona um pouco assim. O TCC, que é o trabalho de conclusão do curso, ou algumas instituições podem dar outra nomenclatura, funciona simplesmente assim. Funciona no sentido de que algumas pessoas que vão ter contato inicialmente lá pela matéria de metodologia da pesquisa, falar, para que isso? Para que aprender isso? E lá na frente, no 10º semestre, no nono, falar, meu Deus, eu não sabia disso e na verdade já aprendeu. Por outro lado, a gente pode imaginar que alguns assuntos, né, teóricos que nós vamos aprendendo em qualquer matéria que for, né, aí você vê lá na frente e fala, nossa, o julgado utilizou essa teoria. Depois você vê, nossa, aprendi ativismo judicial, questão teórica, e agora estou enxergando essa questão na prática. Direito penal do inimigo na teoria de criminologia, agora estou observando na prática, né? Entre outras teorias que eu poderia ficar aqui o dia inteiro falando. Gente, vou contar um pouquinho da minha experiência acadêmica, porque eu gosto de falar que pesquisa transforma. A pesquisa talvez pode te levar a caminhos que você jamais imaginou. Você, quando começa a sua caminhada do direito, às vezes você pensa, eu quero ser juiz, eu quero ser promotor, eu quero ser advogado, mas poucos comentam, eu quero ser professor. Professor do que, no caso, já que você está caminhando na graduação em Direito? Claro, logicamente, professor de Direito. E a profissão, às vezes, de ser docente, muitos se enganam quem pensa que esta é uma profissão que talvez
necessite apenas de ter uma boa oratória, que necessite apenas, talvez, de ser uma pessoa articulada, que brinca, o famoso professor showman. E não, galera. Claro que isso algumas vezes é importante, mas o que eu queria deixar para vocês é que a docência nós temos o outro lado da moeda também, que além de dar aula, nós temos que também destacar uma outra perspectiva, que é o pesquisar. E o pesquisar é algo que transformou a minha vida e pode transformar inclusive a tua vida. Eu era um filho de um dono de locadora, praticamente no interior de São Paulo, ajudava o meu pai na locadora. É até engraçado falar, porque a locadora do meu pai era meio pornô, né? Mas deixa isso para uma outra conversa. E eu não vou responder nenhum tipo de dúvida que tenha nesse sentido, né? Mas a ideia é que eu sempre quis, talvez, não fazer direito, em razão que meu pai também meu pai é advogado, que acabou não dando certo. E aí simplesmente cresci, talvez, pensando em outras perspectivas, né? E quando decidi fazer faculdade de Direito, ali mudou. Porque meu pai não concordava muito no início, e depois de um tempo, ele começou a, vamos falar assim, abençoar a minha escolha, né? A ser pai, né? A ser pai no sentido acadêmico, né? E meu pai, todo preocupado de eu não dar certo, né, no lado profissional do direito, fez um empurrãozinho para mim ir e seguir a área acadêmica. Então, desde o começo da minha faculdade, eu ia atrás de eventos, eu ia atrás de pesquisar. E às vezes confesso que mal entendia o porquê eu estava aqui, ou melhor, ali. E depois de um tempo, galera, comecei a observar, né, que toda aquela concepção teórica, né, que meu pai criou para mim, né, atingiu um fim à prática. No quarto ano, fazendo estágio com um juiz federal, Dr. Alexandre Sormani, grandeço, doutor, excelente juiz federal. O Alexandre, ele sempre me deu várias oportunidades, como meu diretor também, mas a ideia é que eu já estava apaixonado, criando aquele amor platônico, né, pela pesquisa. E não teve jeito, embora alguns familiares meus gostariam muito que eu fosse para a questão do concurso público, a pesquisa me chamava, a pesquisa me seduzia, a pesquisa simplesmente me convocava, algo instintivo, né? E eu fui, sem saber o que poderia acontecer. Enquanto alguns amigos no quinto ano de faculdade se matavam para estudar para a OAB, eu criei em eventos. Eu criei em eventos acadêmicos, então, cada vez mais eu ia em eventos, e eu comecei a escrever, publicar, né, participar em outro viés, não na parte oral apenas, mas na parte escrita também. Participando de alguns anais de eventos. E depois de um tempo, o que aconteceu? Né, chegou o final da faculdade. Não havia passado, jamais imaginei o que o futuro me esperava. E aí arrisquei o mestrado. E só passei no mestrado em razão de pesquisa. O que faz alguém passar no mestrado é pesquisa. Atualmente eu faço doutorado na Unicinos, em São Leopoldo, né? Uma excelente instituição, diga-se de passagem. E lá também eu vejo que 99% das pessoas que estão ali num programa de mestrado ou doutorado gostam de pesquisa. Quando a gente pensa então em pesquisa, a pesquisa ela pode te mudar para um universo que jamais você conheceu, locais que talvez você jamais imaginou. Quando eu estava, por exemplo, no segundo ano de mestrado, eu tive um convite muito especial que foi dado graças a um amigo meu do Rio de Janeiro, que inclusive eu conheci num evento, e que me mostrou então caminhos até fora do Brasil, sem dinheiro, mas eu fui. Como que deu certo? Pesquisa.
Como que fez uma pessoa que jamais tinha dado palestra alguma vez na vida ser convidado talvez para dar uma palestra fora do país? Pesquisa. O que faz, por exemplo, gente, algumas pessoas talvez ficarem famosas, seja na advocacia, pode acontecer, artigos publicados, né, podem engrandecer um autor, virar aquele é um constitucionalista de verdade, aquele é um advogado criminalista, né? Inclusive tem um livro dele. Nossa, eu tenho um livro de júri dele, ele é o top na área. A pesquisa, então, ela engrandece. Mas vamos para a nossa temática, desculpa com essa parte chata. O TCC, você geralmente vai fazer no final da faculdade. O TCC é um trabalho que você precisa realizar, então, para concluir seu curso. Por isso, trabalho de conclusão de curso. O pessoal que nunca esteve, por exemplo, em algum ambiente de TCC, é um ambiente meio sombrio, né? O aluno tem medo, ai meu Deus, quem vai estar na minha banca e tudo mais. Mas a ideia, gente, é que você percorrendo uma boa concepção teórica, como eu falei, você alavanca na pesquisa. Primeira dica que eu daria, então, quando a gente está fazendo um TCC e quando você preza de ir para a teoria para a prática, né? Lá, qualquer manual de pesquisa vai elaborar um projeto de pesquisa. O projeto de pesquisa, pegar qualquer livro de metodologia, vai ensinar que antes de começar, então, um trabalho de conclusão de curso, seja inclusive uma dissertação, até em questões de pós-graduação ou uma tese, você tem que fazer um projeto. Como que você vai seguir uma caminhada se você não sabe nem para onde você vai? Ah, eu vou viajar. Para onde? Não sei. E aí, como que funciona? Então, o TCC é a viagem, mas que você não sabe. E para você saber os caminhos que você vai percorrer, você precisa, então, fazer o seguinte: fazer um bom projeto. Um projeto de qualidade. E para fazer um projeto de qualidade, antes, alguns alunos falam: que área que eu tenho que percorrer? Que tema que eu tenho que ir atrás? E não é assim que funciona, galera. Foda-se tema. Foda-se, vamos falar assim, área. E o que você vai ir atrás? Você vai atrás de problema. Problema, então, é a alma do teu trabalho. Trabalho acadêmico. O problema é a parte mais importante, no meu ponto de vista, na sua pesquisa. Primeira coisa que você tem que fazer, quando pensar em TCC, é pensar numa pergunta. Porque você tem, segundo as regras de cada instituição, aquelas páginas, na questão do mínimo, né, de páginas, para responder essa pergunta. Essa é a ideia. Por exemplo, nos tempos que nós estamos vivendo, senão provavelmente nós estaríamos presencialmente, a maior pergunta da modernidade atual é, talvez, claro, né? Desculpa falar talvez uma maior pergunta, mas a preocupação de hoje é como fazer as pessoas se curarem da Covid. Talvez outras perguntas importantes, como desenvolver uma pesquisa de corona, de Covid-19 no caso. Logo, galera, começamos a pensar que o problema é primordial. Mas, professor, e no direito, como que a gente faz isso? No direito é a mesma coisa. Ah, professor, eu não estou entendendo. Por exemplo, direito civil. Como que funciona, professor? Direito civil, vamos imaginar. Como que funciona, por exemplo, a questão do médico que promete a cura? A responsabilidade civil é objetiva ou subjetiva? Professor, esse decreto da minha cidade é constitucional ou não? Pergunta de direito constitucional. Professor, a flexibilização do direito trabalhista, pode isso no Brasil? Olha só que discussão que nós temos. Professor, o que é direito penal do inimigo? O que é teoria das janelas quebradas? E aí, o que é? Gente, qualquer pergunta que você montar, a tarefa sua é pesquisar. E aí, professor, eu tenho que montar então uma pesquisa que ninguém nunca fez? Não é isso. Pensar em problema, galera,
é pensar então que pode ter várias respostas. Vamos imaginar então uma primeira perspectiva. Imagine um rio, vamos falar assim, e que uma cidade está com um problema que não sabe como mandar as pessoas dessa cidade A para a cidade B. E aí, o que a gente faz? Então, o problema é como mandar as pessoas da cidade A para a cidade B. E a ideia é que, talvez, o melhor meio de mandar é fazer uma catapulta. Essa catapulta a gente vai colocar uma pessoa e dispara. Só tem um problema. 98% das pessoas morrem. Essa é a melhor resposta para o problema? Eu acho que não. E aí a gente vai continuar pesquisando. E nesse continuar pesquisando, nós vamos ver colocar paraquedas nas pessoas que tá de catapulta. Ela vai voar e de repente, pronto. 50% sobrevive. Tá ótimo? Não. Tá ruim. Dá para melhorar essa pesquisa? Ah, mas o problema mudou? Não mesmo. Como passar as pessoas para o outro lado? Ah, vamos colocar um colchão do outro lado. 25% das pessoas morrem. 75% das pessoas, então, sobrevivem. Olha, estamos melhorando o problema. Mas qual que é a ideia? Vamos colocar, então, um barco. Olha, 100% sobrevive. Galera, então, se um colega da minha sala está pesquisando esse tema, eu, consequentemente, eu posso pesquisar também. Porque talvez a tua resposta para aquele problema vai ser totalmente diferente. Então, primeira coisa que você tem que levar a sério num TCC é problema. Fazer um bom projeto. O projeto ele tem o quê? Ele tem o tema, ele tem um problema, ele tem o objetivo geral, ele tem os objetivos específicos, que depois você vai conseguir direcionar para os capítulos do seu trabalho. Ele tem um cronograma, teoria, cronograma, ninguém leva a sério. Aluno não leva projeto, principalmente a parte do cronograma, sério. Se você faz um bom cronograma, que o cronograma é seu, você concluindo no seu cronograma, provavelmente você não vai passar apuro. Faça um bom cronograma, pregue na sua geladeira, coloque no seu celular, na capa do seu celular, o que for. Mas fala, eu tenho que cumprir isso, igual meta para concurso. Tantas pessoas estudam então para a OAB e compram então cronogramas aí de coaching ou sei lá, né? Pagam um cursinho para ter um cronograma exato, para ter uma qualidade. E você fez um cronograma que você sabe das suas limitações e você despreza isso. Professor, mas quando eu começo ontem? É ontem que você começa. Ah, mas por quê? Porque quanto mais rápido você começar, você vai ficar com... não, tem que terminar. É igual filme, começou a assistir, tem que terminar. É assim que funciona. Então, uma parte teórica que geralmente as pessoas deixam de lado é o cronograma. E o cronograma é essencial. Mas vamos continuar aqui. A teoria, então, na área da pesquisa, ela tem, inicialmente, qualquer livro de metodologia menciona que o interessante é você ir atrás de um problema. Ou seja, você fazer um projeto. A partir do momento que você tem um projeto, você já sabe o que você está pesquisando. Se você não começa assim, o que acontece? Você vai começar seu TCC, você mal sabe para onde vai. Você fala, meu Deus, orientador, não sei, eu estou escrevendo, parece que nunca acaba. Claro, você não tem um projeto. Às vezes da tua vida você tem um projeto, eu quero ser juiz. Quando que vai acabar? Quando você passar para juiz. Esse é teu projeto. Agora, se você não tem um projeto, fica difícil. Então, primeira concepção que temos que pensar é uma boa elaboração do projeto. E aí, é interessante você fazer o seguinte, dialogar com o seu orientador. O diálogo com o orientador, mas o cara demora para responder, não tem problema, uma hora ele responde. O diálogo com o orientador, gente, eu acho essencial. Algumas vezes, por exemplo, você pode deixar de lado, achando que, não vou encher o saco dele, ou, por exemplo, ainda tá ruim. Às vezes você tá errando algo tão bobo que ele poderia ter te ajudado antes e você não perde mais tempo. Então, o contato com o orientador é fundamental. O orientador ele é um pai para ti. Ele tá ali para te ajudar. Ele tá ali para sanar tuas dúvidas. E pensa que
que para ele não é bom também ser seu orientador. Pelo contrário, engrandece ele. Ele vai ser orientador, talvez, já que se ele for um bom orientador, de um tema que ele goste. Um tema que satisfaça, então, algumas curiosidades dele. Bom, voltando. Galera, e o desenvolvimento do TCC, professor? Você já falou duas coisas primordiais, não sei se vocês já perceberam, que a primeira é, faça um projeto de qualidade. Segunda situação que nós temos que pensar é, cumpra o seu cronograma. Comece. Comece quando? Ontem. Tá? Comece ontem. Melhor terminar 2 meses antes, 1 mês antes, do que terminar um dia ou no dia. Ou na última hora. Agora, terceira dica que nós temos que destacar também, em relação ao TCC, é o desenvolvimento. Professor, como que eu faço esse desenvolvimento, né? Porque na teoria, qualquer aula de metodologia começa a construção do conhecimento, conhecimento filosófico, conhecimento científico, né? E assim vai, conhecimento teológico, mas a ideia é, TCC é conhecimento científico. O aluno fica puto, eu vou escrever o que eu quero. Não pode. Como assim não pode escrever o que eu quero? Se você sabe que é aquilo, você tem que falar quem mencionou que é aquilo. Você não pode simplesmente criar circunstâncias da tua cabeça. Criar um conceito, trazer dados falando que foi você e na verdade não foi. Na verdade foi colhido de algum local. Aquela classificação, aquele nome que você está colocando naquele parágrafo não é teu. Algum autor falou aquilo. Então, dentro do TCC, a parte talvez que mais dificulta o aluno é o desenvolvimento. O desenvolvimento talvez é trágico para alguns, principalmente aqueles que não têm costume de escrever, em razão da falta de cultura escrita acadêmica, talvez, que nós temos uma crise, né, no ensino jurídico, que não valorizamos tanto os artigos científicos perante uma graduação e valorizamos mais uma pós-graduação. Ficamos, às vezes, presos num bacharelado, por exemplo, numa graduação, mais em banners, né? E não tem tanta cultura de escrever. E nós, o direito, nós temos que ter essa cultura acadêmica científica de cada vez aumentar e elevar essa escrita científica. Bom, mas o que eu queria passar para vocês aqui? O desenvolvimento, então, do seu trabalho, que são os capítulos, de outra forma, você tem que imaginar que você tem que utilizar técnicas. E essas técnicas nós costumamos chamar de citações. Nós temos no Brasil 2 tipos, então, de e-mail. Citação direta, citação indireta. A citação direta, praticamente, é quando você olha um texto e coloca igualzinho no seu trabalho. Se você fazer isso, você tem que citar. Citar é o quê? De onde você tirou? Falar de onde você tirou. E nós temos 2 sistemas no Brasil, que é a rodapé e a autor data, mas eu vou dar o exemplo utilizando o autor data, eu peguei uma frase de qualquer livro desses que vocês estão vendo atrás, se eu colocar no meu trabalho, por exemplo, e tiver menos de 4 linhas, foi até 3 linhas, eu tenho que colocar entre aspas. Então peguei um livro meu ali, Orita. Professor, tem que citar o seu próprio, tem que citar o meu próprio, senão é autoplágio. É autoplágio. Muita gente comete, mas é autoplágio. Você tem que citar você mesmo. A ideia é que eu publiquei nessa revista aqui. Essa revista, por exemplo, a revista Em Tempo da Faculdade da Univem, por exemplo, que tem artigos publicados nela porque foi onde eu estudei principalmente. A partir do momento, então, que, galera, eu tenho um artigo publicado nessa revista, o que eu faço? Eu pego, gostei desse parágrafo, peguei igualzinho. Já que eu peguei igualzinho, tem até 3 linhas, não foi para a quarta, entre aspas. Professor, que dica é essa? A dica que eu estou querendo dar é o seguinte: toda vez que vocês forem fazer o desenvolvimento dos capítulos, não esqueçam que vocês têm que tirar de algum lugar. E esse algum lugar pode ser de diversas fontes. Entre elas, você pode tirar, por exemplo, um conteúdo de uma tese. Você pode tirar um conteúdo de uma dissertação, ou até mesmo um TCC, mas é mais preferível, claro, uma dissertação, uma tese, pela bagagem acadêmica que aquela pessoa tem.
Professor, onde que eu acho TCC, dissertação em tese? Qualquer pós-graduação, acesso livre. Só ir lá, fazer download e pronto. TCC, não vai na instituição. Nas instituições que você tem curiosidade, na USP, na UFSC, na Unemat, né, em qualquer instituição, a Unicamp, provavelmente vai estar lá a base de dados lá que você consegue fazer download de teses, dissertações e assim vai. Mas tem outro meio também, tem de dissertações e teses, gente, que eu costumo falar, que é um site chamado BDTD. Tá? O BDTD lá é um banco de teses e dissertações no Brasil que você tem acesso a qualquer tese e dissertação do nosso país. Lá é muito fácil de ser utilizado. Professor, que outro material eu posso utilizar? O outro material que você também pode utilizar é artigo científico, olha só. Basta você ir em qualquer revista científica, vai no Google Acadêmico, por exemplo, uma ferramenta interessante, super interessante, Cielo, lá você tem contato a qualquer artigo científico, vamos falar assim, no Google Acadêmico do direito, e ali você pode utilizar. Ali às vezes a citação já está pronta também, a referência, então tudo fica fácil, galera. Agora, falar que você não tem material, que não achou material do tema, então sinto muito, isso já foi a época. Hoje nós temos um ambiente digital que está aí para ser utilizado. Olha a nossa palestra pelo meio digital. Então, quando a gente começa a pensar que não tem possibilidade de você achar material sobre aquele assunto, o aluno, quando chega em mim e fala isso, eu falo, você não sabe pesquisar, vamos pesquisar. Professor, como eu faço? Google Acadêmico. Não achei BDTD. Não achei. Aí eu começo a me preocupar, aí a gente vai vendo outras perspectivas. Por quê? Não tem, gente, só tese, dissertação ou artigo científico como meio. Temos os livros. Olha o Google Livros aí. Olha a quantidade de livros que nós temos nas livrarias. No próprio site da Unemat, nós temos um banco de livros fantástico, né, que dá para a gente estar utilizando. Então não tem desculpa. Quando você, por exemplo, vai se aventurar nos livros, né, minha orientação, procure os livros especializados sobre o seu assunto. Eu vou pesquisar, por exemplo, como eu falei ali, a responsabilidade civil do médico, eu não vou atrás de um manual de direito civil, eu vou num livro de responsabilidade civil do médico. Por exemplo, o professor Kifori Neto, lá de Curitiba, desembargador, o professor Kifori Neto, ele pesquisa a responsabilidade civil, ou qualquer, por exemplo, eu pesquisava um tempo direito e fraternidade, então eu não vou num livro, às vezes, de filosofia do direito, ou algum livro que trabalha essa temática de maneira indireta, não, eu vou atrás do livro de direito e fraternidade. Aliás, quem quiser esta obra, o download é gratuito, tá? Coloca meu nome completo lá, Editora FI, você consegue o e-book de forma gratuita. Uma pesquisa que eu fiz ao longo da minha trajetória acadêmica dentro do direito, né, desde a graduação até o final do mestrado e alguns anos ainda depois. Mas, voltando aqui, quais outras fontes que podemos utilizar? Nossa, nós temos tantas fontes, jurisprudência, vai no site dos tribunais, nós temos... Gente, hoje é uma uniformidade que daria para a gente ficar aqui o dia inteiro. Tá? Mas recordar dessas plataformas que eu acabei mencionando, que eu acho bem interessante. O Comped, por exemplo, é uma entidade, né, que você consegue vários artigos. Os anais dos artigos do Comped são anais ricos, né? Entre outros eventos, né, que a gente poderia citar pelo Brasil. Mas a ideia eu sei as fontes, já sei como achar as fontes. Eu sei que, vamos iniciar a nossa trajetória aqui na questão das etapas. Primeira etapa, pensar num problema e fazer um projeto, né? Foi isso que nós comentamos. Segunda, cronograma, cumprir o que eu criei. Vou terminar assim, mas teve epidemia, está suspenso a faculdade. O meu cronograma. Voltou às aulas, está pronto. Olha só. Terceira situação que nós temos que pensar, galera, onde que eu acho material, né, para isso? Olha as plataformas que nós comentamos aqui aqui na palestra. Olha as plataformas então que nós destacamos aqui na palestra. Logo, vocês têm uma variedade aí de meios para levar essa concepção teórica do conhecimento científico para a prática. Agora,
O resumo e a introdução que vai ter no seu trabalho, eu já vou comentar, porque ainda a gente falta mais alguma coisa, que é o quê? Falar da citação indireta. Então, nós temos dois tipos de citação, como eu havia comentado, citação direta e citação indireta. E a citação direta você tem que pegar algo exatamente e trazer para o teu trabalho, até 3 linhas, entre aspas, mais do que isso recuada. E depois você tem que imaginar que a citação indireta é quando você lê a quantidade de páginas que você quiser e cria, interpretando, claro, aquelas páginas ou parágrafos, você cria o teu próprio parágrafo. Você está tirando de algum lugar, você tem que falar de onde você tirou, senão é plágio. A ideia é que, tanto no desenvolvimento, eu posso utilizar tanto citação direta, curta ou longa, ou seja, até 3 linhas, ou a longa, que é mais de 3 linhas, copiar integralmente aquilo, ou também a gente pode citar, por exemplo, de maneira indireta. Eu leio aí um livro inteiro e crio um parágrafo. Pode acontecer isso, às vezes. Então, a ideia é que no desenvolvimento, na área jurídica, nós temos esses dois meios que nós fazemos. A ideia então é pensar, primeiramente, já que nós temos esses dois meios, citação direta e citação indireta, quando eu posso participar do texto? O direito é uma das poucas áreas que você pode estar participando do texto, mas você pode quando? Explicando, conceituando jamais, trazendo dados jamais. Eu fiz muito aluno faz a parte histórica, aí destaca situações e de repente não traz a fonte. É errado, é equivocado isso. Então a ideia é que todo o conteúdo que você trazer para o teu trabalho, tá, que não é seu, é de alguém, você tem que falar de onde é. Quem escreveu aquilo e assim vai. Bom, no resumo, pessoal, no direito, que vai ter nos trabalhos de conclusão, nós temos que fazer um resumo, ele é técnico, como também na introdução ela é técnica. A conclusão do trabalho, ela também tem a técnica. Então, o que eu queria engrandecer a proposta acadêmica brasileira que nós temos no nosso país, no lado jurídico, que nós idealizamos algo mais científico. Quando alguns falam, o direito como faz pesquisa? É científico sim, gente. O direito faz pesquisa sim. O resumo, ali você tem que colocar o objetivo geral, você tem que colocar metodologia, você tem que colocar justificativa, conclusão do seu trabalho. Isso é o resumo. Não é igual a gente aprende na escola, eu vou escrever simplesmente o que vem na minha cabeça, resumir o meu trabalho, resumir tecnicamente o seu trabalho. E as palavras-chave que vem embaixo? Alunos às vezes falam a palavra-chave, ele não vai nem ler na teoria o que seria a tal da palavra-chave e coloca lá, ele está pesquisando controle de condicionalidade, palavra número 1, controle. Não. Professor, controle, eu falo assim, gente, é controle de ar-condicionado, controle de televisão, o que é? Qual que é essa ideia de controle? Então, controle de condicionalidade, professor. Mas está lá, primeira palavra-chave, controle. Segunda, condicionalidade. Está errado, gente. A palavra certa ali, que representa o teu trabalho, é o quê? É controle de condicionalidade. Então, palavra número 1 ali, controle de condicionalidade. A segunda palavra, direito constitucional. Mas tem duas, não importa. É a palavra que representa teu trabalho. Palavra-chave é igual elogio a mulher. Se elogia uma vez, só isso. 2, só isso. 3, ela começa a ficar feliz. 4, ela, nossa, 5, para aí, porque senão ela vai começar a se achar. Tá? Então, na hora que for pensar na elaboração do seu resumo, pense em objetivo geral, pense em metodologia, pensa que tem a justificativa e a conclusão. Palavras-chave, tentar colocar em ordem alfabética, mas colocar palavras que representam o seu texto. 1, 2, 3 ou 4. De preferência quanto, professor? 3 ou 4. Se tiver que colocar 5, mas lembra, ela começa a se achar a mulher. Tô brincando, gente. Mas a ideia, então, quando falamos num trabalho acadêmico, que nós temos o resumo, nós temos a ideia das palavras-chave e nós temos também
então, a proposta de também fazer uma introdução. E a introdução, como que nós fazemos a introdução? A introdução ela é técnica também. A introdução ela tem certos requisitos que tem que conter. Quais são eles, professor? Numa boa introdução, gente, não é igual traduzir também um texto de redação, não. Uma boa introdução tem que ter o quê? Objetivo geral. Uma boa introdução tem que ter o quê? Metodologia. Tem que ter o quê? O problema, a justificativa. Se você for pensar, olha a questão teórica, levando para a prática. O teu projeto você vai transformar numa boa introdução. Fez um bom projeto, você consegue fazer uma boa introdução. Essa é a ideia. Fez um bom projeto, consequentemente fez uma boa introdução. Perfeito? Agora, o que a gente tem que destacar? O que nós temos que destacar? Temos que destacar que, além da introdução, o resumo, palavra-chave e o desenvolvimento, nós temos uma conclusão. A conclusão, você vai percorrer tudo que você falou no seu trabalho, não, né? Você vai seguir um caminho de raciocínio e depois fecha, galera, respondendo o teu problema, né? Então você vai seguir um caminho de raciocínio e depois fecha respondendo o seu problema. Essa é a ideia. Agora, vamos lá. Quando nós destacamos, então, o TCC parece um bicho de 7 cabeças, né? Mas não é. A ideia do seu TCC, se nós fôssemos levar como lema, né, essa teoria para a prática, a primeira coisa que você tem que fazer quando terminar seu TCC é fazer o quê? Publicar ele. Você ficou grande tempo do teu semestre escrevendo um trabalho que é de difícil, vamos falar assim, complexidade, e de repente você dispensa esse trabalho, deixa no arquivo no computador, é formatado, o computador é descartado esse trabalho. Não! Né? O que você faz então? Publica esse TCC. Ah, professor, não tem como publicar um TCC, às vezes na minha instituição ou de outro meio. Faça um artigo, pegue esse TCC e transforme em artigo. Como que eu pesquiso então, professor? Para achar revistas, né? Gente, vai na plataforma nas plataformas Sucupira do governo, você acha todas as revistas qualificadas de direito. Veja as regras, diretrizes básicas dessa revista e de repente você consegue chegar ao êxito. Essa é a ideia. Então, pensar em TCC fiz uma pesquisa, depois eu tenho que publicar. Essa é a ideia. E a pesquisa, galera, muda vidas, como eu falei no começo da minha palestra. A pesquisa, ela transforma. Aquela pessoa que talvez jamais imaginou que estaria aqui falando para vocês, né, foi a pesquisa que me trouxe aqui. Desde o começo da faculdade, então, foi um pai, né, coagindo um filho, vou falar assim, praticamente a pesquisar, e no final deu certo, né? Deu certo. Eu vim de uma família, então, mais carente, vamos falar assim, financeiramente. A ideia é que eu não tinha dinheiro para fazer mestrado e, professor, mas como que você fez então? Bolsa. Professor, mas bolsas estão cada vez mais difíceis, né? Quando eu fiz, galera, mestrado, havia um corte na educação e as 4 bolsas que haviam na minha instituição viraram 2. Então eu tive que tentar dentro dessas 2 possibilidades. Se eu não conseguisse, sinto muito, né? Mas não ia desistir, eu ia tentar novamente. Essa era a minha ideia. E aí eu simplesmente, vamos falar assim, no começo eu fiquei meio com medo, confesso, né? Deixa isso quieto, não é para mim. Talvez a ideia é que seja algo, vamos falar assim, para alguém superior a mim, né? Essa não é a minha ideia. Eu sou muito novo, saí da graduação agora, às vezes a gente não dá valor para a gente mesmo a gente tendo um mérito para chegar em
algumas razões, né? E aí eu não tinha dinheiro, pedi dinheiro emprestado para uma tia minha. A minha tia de cara emprestou esse dinheiro. Eu fiquei super feliz, né? Que ela me emprestou, confiou em mim. Eu falei, tia, eu vou te pagar em 10 vezes, né? E só tinha um problema. E se eu não passasse pra bolsa? Como que eu ia fazer? Porque eu não ia ter dinheiro para pegar emprestado da tia todo mês, né? Coitada, nem minha tia teria também. E aí o que eu fiz, gente? Falei pra ela, olha tia, o negócio é o seguinte, eu vou tentar. Se eu passar na bolsa, eu vou ter esse retorno financeiro e eu pago a senhora. Agora, se eu não passar, eu vou trancar o mestrado, porque eu não vou ter dinheiro, eu vou trabalhar num shopping, trabalhar em qualquer lugar, numa loja, escritório, não sei, e depois eu pago a senhora em 10 vezes. Essa era a ideia, né? E nisso, gente, eu praticamente fiquei com aquele medo, né? Aquele medo que nós temos, às vezes, no decorrer, né, das nossas escolhas futuras. E aí, o que acontece? Acontece que, de cara, confesso que eu não fui lá fazer a matrícula no meu mestrado para tentar a bolsa. Eu fiquei com medo, de fato, de não conseguir o êxito e falar, puta, vou ficar 10 meses pagando minha tia e assim vai. E nisso eu acabei desistindo no início. No último dia de inscrição, eu fazia a pós-graduação em Ourinhos, uma cidade no interior de São Paulo. E quando eu cheguei nessa cidade, né, eu entrei na sala e um professor que acabou lecionando para mim, ó, aliás, Rafael De Lázari, acho que ele nem sabe dessa história, mas é uma pessoa que eu conheço, mas ele não sabe dessa história. O Rafael De Lázari, então, que é tremendo constitucionalista, professor da rede LFG, inclusive, ele entrou na minha frente e falou que era mestrando pela Univem. E quando ele falou isso, eu fiquei com aquilo, nossa, eu poderia ser mestrando pela Univem também. O que eu estou fazendo aqui? Eu pedi licença, fui no ambiente fora, externo à faculdade, ali no caso a FIO. E aí eu liguei direto pro meu pai e falei, pai, pega o dinheiro que eu deixei dentro de um copo no quarto e leva esse dinheiro lá na Univem e faz a minha matrícula, eu vou ligar lá falando que eu não pude ir, que depois eu assino as papeladas e assim vai. As matrículas do mestrado eram até meio-dia, isso era 11 horas da manhã. E meu pai foi. Eu falei, meu pai dá tempo? Eu falei, dá, eles vão. Quando eu liguei lá, inclusive a funcionária falou, nossa, Orita, a gente achou que você já havia desistido, né? E eu não desisti. Fiz a matrícula, é claro que foi de última hora, mas não desisti, fiz a matrícula. Na segunda, isso era um sábado. Na segunda-feira eu fui pro teste de bolsa e passei. Lá eu não sei, para falar a verdade, eu não sei minha colocação, mas eram 2 bolsas e eu consegui. Haviam mais de 10 pessoas tentando e eu consegui, gente. Na hora que eu consegui, ali eu falei, a pesquisa muda vidas. A pesquisa, porque quando eu ganhei a bolsa não é em razão de renda. Não era por mais pobre que vai ganhar a bolsa. Pelo contrário, tinham pessoas mais pobres do que eu, mas não conseguiram a bolsa. Qual que era o motivo para conseguir a bolsa? Era currículo. E o currículo no ambiente acadêmico é publicação, é análise de eventos, são artigos, é assistir uma palestra como vocês estão fazendo. Então a ideia é que, gente, às vezes você não acredita que a pesquisa muda vidas e ela muda. Eu havia feito pouca pesquisa, ido mais em eventos, mas pesquisa mesmo eu fiz pouca durante a graduação, perto do que eu queria. Eu acho que eu escrevi no máximo, tenho 5 publicações no período de graduação, mas eu fui em mais de 20 eventos, fora da minha instituição. E isso encheu o meu currículo, né? E meu coordenador, eu recordo que ele mal imaginava isso. E aí o que aconteceu? A gente passei. Então, essa foi um pouquinho de uma fala, gente, que eu queria mostrar sobre, claro, que às vezes a gente não dá importância para TCC, para artigo, para outros meios científicos, né? Mas na verdade nós temos que levar muito em consideração isso. Às vezes você mal imagina que esse TCC, esse artigo, esse evento que você está assistindo, lá na frente pode ser algo que vai contribuir para uma pontuação para você entrar num concurso público como professor numa universidade estadual, federal, ou até mesmo entrar numa
uma faculdade particular ou universidade privada também. Tá? Então, o meu nome é Fernando Orita, estou aqui hoje mais para ter um diálogo com vocês, espero ter correspondido, estou aqui à disposição, agradeço a oportunidade que foi me dada. Caso alguém tenha alguma dúvida metodológica, também estou à disposição. Sigam uma plataforma minha que eu costumo postar coisas de metodologia, que é o Instituto Orita. Estou no Instagram, no instituto.orita, como também no YouTube, só colocar lá. Qualquer coisa, estou na FACIP também, em Sinop, e também na Unemat, principalmente nos finais de semana, né, em Alta Floresta, mas a ideia é que eu estou aqui para contribuir. E lembre, gente, a pesquisa transforma, a pesquisa muda vidas. Tá? Se tem um professor aqui na frente de vocês hoje falando com vocês, é em razão de pesquisa. E o seu TCC, professor, você, só para a gente encerrar, o seu TCC você transformou num artigo? Foi o meu primeiro capítulo de livro. Né? Foi o meu primeiro capítulo de livro. O primeiro capítulo de livro meu publicado. Um livro não é só meu, uma professora abriu um edital e aí praticamente eu submeti meu TCC e virou minha primeira publicação em livro. Fiquei totalmente feliz e eu confesso que a pesquisa é algo, para mim, apaixonante e um amor eterno. Obrigado, gente. Até mais.